Daí, pessoal, mais uma resolução. Determine da distribuição de frequência a seguir a média, a moda, a mediana e o desvio padrão amostral. Então aí tem uma tabela, né, de distribuição de frequência com intervalos de classe, onde retrata a distribuição salarial dos funcionários de uma agência de turismo no estado de Minas Gerais no ano de 2006. Então tem aí faixas de salários, né, com amplitude de 200, 500 a 700, 700 a 900 reais, 900 reais a 1.100 reais, 1.100 reais a 1.300 reais e assim por diante, com as respectivas frequências, ou seja, o número de funcionários que se enquadram em cada uma dessas faixas aí salariais. Ok, então primeiro eu preciso calcular aí a média, lembrando para ti que a expressão que define a média é dado pelo quociente entre o somatório de xi vezes fi, ou seja, xi, dividido pelo somatório das frequências simples, somatório de fi. E aí fazendo as substituições. Bom, esse somatório de fi pode ser facilmente obtido aqui, ó, é o somatório das frequências. Tá, então esse somatório das frequências eu vou colocar aqui, ó, somatório das frequências igual 18 mais 31, eu tenho aí então 49, 50, 51, 52, 55, 55 com 15, 70. Então a soma aí dessas frequências simples, 70. Então já sei que nessa expressão, deixa eu colocar aqui embaixo, nessa expressão, então média é igual ao somatório do xi dividido por 70. Bom, e esse numerador aqui, ó, somatório de xi. Bom, aí eu preciso então criar essa coluna, né, xi, para fazer o somatório. Antes propriamente de criar xi, como os dados estão colocados em intervalos de classe, eu vou acrescentar nessa tabela uma coluna correspondente a xi, valores das variáveis. E esse xi na realidade é o que? É o ponto médio de cada classe, né? Já que a variável aqui, ó, x, que são salários, estão em faixas, estão em intervalos, então o valor que representa cada uma dessas faixas é justamente o ponto médio delas. Então, vou colocar aqui ponto médio de 500 e 700, o bem do meio é 600. Entre 700 e 900, o do meio é 800. Entre 900 e 1.100, o do meio é 1.000. Entre 1.100 e 1.300 é 1.200. E assim sucessivamente. Aqui 1.000, 1.400. Ponto médio aqui 1.600 e, por fim, aqui 1.800. Ok? Aí agora eu posso então criar ao lado a coluna xi, ou xi vezes φ. Esta coluna, ela decorre do produto, né, do xi vezes a frequência aqui, que é o fi. Então, eu tenho, por exemplo, 600 vezes 18, depois 800 vezes 31, 1.000 vezes 15 e assim por diante. Então, é assim que eu obtenho essa coluna xi. Então, vou completar aqui, ó, 18 vezes 600, aí faço o cálculo aí, dá 10.800. Aqui eu vou ganhar tempo, ó, eu não vou efetuar o cálculo, eu já tenho aqui apontado os valores e vou acrescentando, tá? Então, 18 vezes 600 dá 10.800. 31 vezes 800 dá 24.800.
15 vezes 1000, esse é fácil, né? 15 vezes 1000 dá 15.000. 3 vezes 1.200 dá 3.600. 1 vezes 1.400 dá 1.400. 1 vezes 1.600 dá 1.600. E 1 vezes 1.800 dá 1.800. Ok. Então já tem a coluna do Xi-Fi. E agora eu vou fazer então o somatório dessa coluna. Então aqui, ó, eu tenho o somatório. Então eu vou somar 10.800. Esse cálculo eu até vou fazer para ti aqui, ó. Virou, ó, 10.800 mais 24.800 mais 15.000 mais 3.600 mais 1.400 mais 1.600 e mais 1.800. Isso vai dar 59.000. Então aqui eu tenho essa soma, resulta aí 59.000. Deixa eu tirar aqui. Sim, diminuir aqui o espaço. 59.000. Ok. Então agora, né, substituo aqui, ó. Somatório do Xi-Fi é 59.000. Logo eu tenho 59.000 divididos aí por 70. Então vou fazer o cálculo aqui. 59.000 já está no visor. Divide por 70. Eu tenho 842,85 com mais 7. Então aqui a média. Deixa eu tirar aqui. Opa. A média então daquela divisão em reais, né? É o salário médio, vamos dizer assim. Eu tenho 842 com 80, arredondando, 86 centavos, ok? Então isso é a letra A, é a média. Letra B pede para calcular a moda. Bom, como que é a expressão que define a moda? Moda é dada em intervalos de classe pelo limite inferior da classe modal, classe onde está inserida a moda, mais a expressão D1 dividido por D1 mais D2 vezes HI, que é a amplitude do intervalo de classe modal. Vamos para as substituições então. Bom, para eu encontrar a classe modal, a primeira coisa que eu preciso fazer, então, é encontrar essa classe modal, né? A classe modal, deixa eu fazer aqui do lado, ó, uma espécie de rascunho. Para eu encontrar a classe modal, eu preciso da maior frequência, né? Moda está relacionada à maior frequência. E a maior frequência é 31. Então, esse aqui é o intervalo modal, ou o intervalo onde se insere a moda, já que 31 aqui é o valor máximo de frequência. Então, é assim que eu escolho a classe modal, pelo maior valor de frequência, ok? Então eu sei aqui, ó, colocar do cantinho, ó, que a classe modal é a segunda classe I igual a 2. Então, fazendo as substituições, ó, moda igual ao limite inferior da segunda classe, é o 700, mais D1
sobre D1 mais D2. Bom, aí eu preciso definir o que é esse D1 e o que é esse D2. Então, D1 é igual à frequência simples da classe modal, seria no caso aqui o F2, né? Já que o I é 2. Então, frequência da classe modal menos a frequência anterior à classe modal. E o D2 é a frequência da classe modal, frequência da classe 2, menos a frequência posterior à classe modal. Então é interessante aqui, ó, de novo, fixar aqui, ó, 31 é a frequência da classe modal. Então, se eu pensar aqui, ó, no D1, vou fazer do lado aqui. D1 é igual, vou fazer aqui embaixo, fica mais. D1 é igual a frequência normal, que é o 31, menos frequência anterior. 31 menos anterior, 31 menos 18. E aí, 31 menos 18 dá 13. D2 é a frequência da classe modal, de novo 31, menos a frequência posterior, 31 menos 15. 31 menos 15 igual 16. Aí eu tenho os valores de D1 e de D2. Então aqui, ó, eu tenho D1 13 e aqui embaixo D1 mais D2 13 mais 16. Isso vezes amplitude da classe 2, né, que é a classe modal. Amplitude está aqui, né? É de 700 a 900. Essa amplitude é igual a 200. Na realidade, essa amplitude de 200, ela é uma amplitude comum a todos os intervalos de classe. Normalmente é isso que acontece, mas poder-se-ia, né, ter aí na classe 2 o intervalo de classe diferente das demais. Tá? Nesse caso não é, mas eu poderia ter. Então eu presto atenção aqui no intervalo 900 menos 700, que dá 200. E agora sigo o cálculo. A moda é igual 700. Aí 13 sobre 13 mais 16, vou fazer devagar aqui para ti, ó. 13 divide por 13 mais 16, 29, vezes 200. Aí eu tenho que a moda é igual 700 mais. Aqui muita gente pergunta, primeiro eu divido o 13 por 29 e depois multiplico por 200? Ou eu primeiro multiplico 13 vezes 200 e depois divido por 29? Bom, aí tanto faz, né? Tu escolhe aí, a ordem de execução vai dar o mesmo resultado. Então eu vou fazer esta resolução aqui, ó. Zerei. Aí eu tenho 13 vezes 200 e aí eu vou dividir por 29. E eu encontro 89,65. Eu posso até arredondar isso para 90, né? Vou arredondar para 90. Então, aqui mais 90, né? Na realidade, aqui dá 89 e alguma coisa. Essa expressão. Eu arredondei para 90, 700 mais 90. Então, a moda, como a minha variável é um valor em reais, então isso é igual a 790 reais. Ok? Então tá aí o cálculo da média e da moda. A letra C pede para fazer o cálculo da mediana. Bom, aí o cálculo da mediana eu preciso de frequência acumulada. Olha só, então não vai dar espaço aqui nessa lâmina. Eu vou abrir uma outra lâmina para fazer o resto, tá? Então, aqui, ó. Bom, aí eu vou
perder aí alguns segundos, porque eu vou... A lâmina está vazia, eu vou aqui, ó, acrescentar as colunas que eu já tinha, né, na outra lâmina, tá? Então eu tinha aqui uma coluna que era a coluna da variável. Então aqui não vou calcular de novo, eu só vou preencher, né? Já que eu já fiz isso aqui, ó. Então eu vou preencher essas duas filas aqui, ok? Então aqui eu tenho 600, 800, 1000, 1200, 1400, 1600 e 1800, que são os pontos médios lá dos intervalos. Depois eu havia preenchido aqui também uma coluna do Xifi. Então isso eu já havia preenchido, que é o produto, né, 18 vezes 600, 31 vezes 800, 15 vezes 1000 e assim por diante. E esses valores que eu havia preenchido lá era de 10.800, 24.800. Então isso eu já havia feito, tá? Eu estou só copiando aqui para dar sequência ao exercício. 13.600, 1.400, 1.600, 1.800 e aqui o somatório disso, que eu também já havia feito, é 59.000. Ok, então eu fiz até aqui. E aí eu vou para cálculo da mediana. Então, fazer a mediana aqui nesse espaço, que aí me sobra o espaço lá para fazer o desvio padrão. Ou eu vou fazer aqui a mediana. Então, letra C, mediana. A mediana, ela é feita através da expressão que deixa eu ver um espacinho maior. Estou controlando o espaço, né, para não interferir muito aqui. Eu acho que vai ficar legal. Então, a mediana, a expressão que define a mediana, é dado pelo limite inferior da classe mediana mais uma expressão que é dada pelo quociente do somatório de FI sobre 2, metade do somatório das frequências, menos a frequência acumulada, por isso F maiúsculo aqui, frequência acumulada anterior, divididos pela frequência da classe modal. E isso multiplica pela amplitude da classe modal, não, frequência da classe mediana, né? Aqui, ó, vou fazer um F mais F minúsculo, frequência simples da classe mediana, e isso vezes a amplitude do intervalo da classe mediana. Bom, mas aí primeiro eu preciso achar a classe mediana. Como que eu faço isso? Bom, eu uso a expressão somatório de FI sobre 2, sempre assim, ó. Somatório de FI sobre 2, metade do somatório de FI, somatório das frequências. O somatório das frequências eu havia feito na outra tabela, que é isso aqui, ó, o somatório dá 70. Se eu somar esses valores aqui, as frequências, eu encontro 70. Então isso eu tenho 70 divide por 2, que vai dar 35. Então eu preciso localizar o valor imediatamente superior ao 35. Então eu vou aqui, ó, encontrar ou fazer a
coluna da frequência acumulada, F maiúsculo. Alguns colocam um Azinho aqui também, é a mesma coisa, eu vou colocar só F maiúsculo. F maiúsculo já denota que é frequência acumulada, já que a frequência simples se usa F minúsculo. E aí eu vou fazer a frequência acumulada, né? Tu lembra que a frequência acumulada, ela é obtida somando-se as frequências simples anteriores. Então aqui na primeira repete, 18. Aqui 31 mais 18, aqui para cima, 31 mais 18. Vai me dar 30,49. 49 mais 15, 64. 64 mais 3, 67. 67 mais 1, 68. 68 mais 1, 69. 69 mais 1, 70. E aí a última frequência acumulada sempre deve bater com o somatório das frequências simples. Ok? Bom, então nessa coluna de frequência acumulada, eu procuro o valor imediatamente superior à metade do somatório das frequências, que é o 35. E o valor logo imediatamente superior, ou o primeiro valor superior, é o 49. O 49 já está acima do 35. Nota que o 18 não. O 18 ainda é antes do 35. O 49 pela primeira vez ultrapassa o 35, que é essa metade aqui do somatório das frequências. Então a classe mediana é a classe 2. Por coincidência, a mesma classe modal, né? A classe modal também era a segunda classe. E a classe mediana, por coincidência, isso acontece com bastante frequência, é muito comum, também coincide. Bom, então vamos à luta. Aqui eu sei então que o Izinho, a classe é a segunda. Aplicando a expressão então, mediana igual limite inferior da classe mediana. Bom, de novo, né? É o 700, é o limite inferior da segunda classe. 700 mais, abre aqui, quociente. Esse valor aqui, ó, somatório de FI por 2, eu já fiz. Olha só, tá aqui, ó. Então eu aproveito, 35. Menos a frequência acumulada anterior. Frequência acumulada anterior é o que? É o 18, né? Eu tô aqui, ó, na segunda classe. A frequência acumulada anterior é o 18. Isso divide pelo FI, que é a frequência da segunda classe, que é 31. E vezes a amplitude desse intervalo, que é 200, como nós já vimos lá na moda. Agora é só desenvolver esses cálculos aí. 700 eu mantenho, mais 35 menos 18, isso vai dar 17, sobre 31, vezes 200. Mediana igual. Aí é aquela mesma pergunta, né? Vou fazer aqui 700. E é aquela mesma pergunta. Primeiro eu divido 17 por 31, depois multiplico por 200. Ou primeiro multiplico 17 vezes 200 e depois divido por 31. Tanto faz. Então eu vou fazer isso aqui, eu vou usar a máquina. E aí vou zerar. E faço 17 vezes o 200. E aí depois divide por 31. Isso está dando 109,67. Eu vou arredondar então para 110. E aí a mediana em relação à variável, como eu tenho o número de reais, a mediana então é igual a 810 reais. Ok? E por fim, nesse exercício está faltando o cálculo do desvio padrão. Então o desvio padrão vai dar um pouco mais de trabalho porque os números são grandes, né? Aí o desvio padrão, letra D, usa como expressão a raiz da variância, né? Uma forma bastante simplificada de calcular desvio padrão.
Nesse caso, o desvio padrão é um desvio padrão amostral, portanto, usa-se a letra S. Quando é desvio padrão populacional, se usa a letra sigma, né? Nesse caso, então, é amostral, usa-se a letra S. E S é igual à raiz quadrada da variância. Então, o desvio padrão surge da raiz quadrada da variância. Então, eu vou colocar essa expressão para ti aqui completinha. Desvio padrão igual a raiz quadrada. Então, aqui dentro eu vou colocar a fórmula da variância. Como que é a fórmula da variância? Bom, é um quociente de um somatório de quem? Das diferenças entre as variáveis e a média que eu calculei lá no outro slide, né, na outra lâmina. Então, x1 menos a média, isso elevado ao quadrado, então é o quadrado das diferenças, e isso vezes a frequência simples. E aí eu tenho aqui embaixo somatório das frequências menos 1. Por que menos 1? Porque é amostral. Se fosse desvio padrão populacional, era só tirar esse 1. Mas como é desvio padrão amostral, então o somatório das frequências menos 1. Ok? Bom, então observa que para eu fazer esse tipo de cálculo aí, aplicar essa fórmula, eu preciso do somatório das frequências menos 1. Isso aí vai ser uma coisa bem simples, né? Deixa eu repetir a fórmula aqui para ti. Desvio padrão igual. Vou colocar aqui a raiz de novo. Então, esse somatório das frequências menos 1, eu já tenho aqui, o somatório das frequências é 70. Como é menos 1, então aqui embaixo vai 69. Então isso já está preenchido, foi fácil. Agora eu preciso do quê? Eu preciso do numerador. O numerador é o somatório das diferenças dos quadrados, aliás, diferença quadrado das diferenças entre os valores e a média, vezes a frequência respectiva. Então, vou te explicar isso aqui. Ó. Deixa eu fazer aqui. Eu vou criar mais uma coluna nessa tabela. Essa coluna aqui ela é quase que exclusiva, né, ou é exclusiva para a determinação do desvio padrão. Tá? Então, olha só, vou fazer uma coluna bem larga aqui. E essa coluna, o que tem nessa coluna? Nessa coluna tem justamente o que? Os quadrados das diferenças das variáveis com a média. Então, ao quadrado, vezes a respectiva frequência. Então, já vou colocar tudo junto aqui, ó. Tá? Eu poderia fazer primeiro os quadrados, né? Fazer aqui, ó. Fazer até aqui. E aí depois fazia uma outra coluna fazendo quadrados, tarará, vezes a frequência. Mas eu vou, já para ganhar tempo, fazer uma coluna já com o produto pelas frequências, ok? Então tá aí. Porque o que vai me interessar dessa tabela é o que vai aqui, ó. Esse valor que é o somatório desses quadrados vezes frequência, tá? Para que eu substitua aqui, ó. Então tá. Vamos fazer essas diferenças aí então. Vou fazer a diferença e vou multiplicar pela frequência, tá? Então, Bom, primeiro eu vou pegar a média, vou colar a média do outro slide que eu já fiz. A média está aqui, ó. 842 com 86. Então, venho para cá. Vou colocar aqui a média. Média que eu já fiz. Vou colocar num espaço que não, lugar que não ocupe espaço. Colocar aqui, ó, média
é igual a 842, isso em reais, tá? 842 com 86. Ok. E aí então, vou habilitar aqui a calculadora para fazer os cálculos, tá? Então, deixa eu colocar isso aqui. Aqui, ó. Vai para cima. Aqui. Acho que vai ficar melhor. Ok. Aí eu vou fazer então os cálculos, ó. Primeira coisa que eu vou fazer, diferença do valor menos a média. Então, o primeiro eu vou fazer bem devagar para que tu enxergue, ó. Vou pegar o valor 600 menos a média. Depois eu vou elevar ao quadrado e vou multiplicar pela frequência, que é 18. Então, vamos lá de novo. Vou pegar, busco a máquina, olha só, 600 menos a média 842 com 86 igual, tá aí a diferença. Vou elevar ao quadrado, elevei ao quadrado, vou multiplicar agora pela frequência, vezes a frequência, que é 18. E aí eu obtenho 10,61, 65,763, arredondando, tá? Então, deixa eu passar isso para a tabela. Deu 106, 165, 7,633. Aí confere aí com o visor da tua máquina, né? Já que tu tá fazendo junto aí comigo, acompanhando. Vou repetir o processo. Olha só, máquina, vou zerar e aí vem, ó, valor, tá aqui o X 800. Então eu tenho 800 menos a média, menos 842 com 86, tá aí a diferença. Vou elevar isso ao quadrado, eleva ao quadrado, e agora vou multiplicar pela frequência, vezes 31. E aí deu 56.946, 3676. Então, vou copiar isso aqui. Deu 56.946,3676. Ok, vou para a terceira linha. Máquina, agora vou fazer um pouco mais rápido. Ó. 0. Aí eu faço valor, que é ali o 1000, né? O X, 1000. Faço a diferença com a média, que é 842,86. Está aí a diferença. Elevo ao quadrado, está aí o valor. E multiplico pela frequência. No caso, a frequência é 15. Vezes 15. 370, 394,694. Então, vou passar isso para a tabela. 370, o terceiro valor, 370.000, 394,694. E aí vou para o quarto valor. Pego o valor ali, o X, que é o ponto médio da classe, nesse caso é 1.200. Ó, vou diminuir aqui, ó. Sempre começa nessa coluna aqui, ó. Tu começa aqui, ó. Certo? Então, nesse caso, agora eu vou fazer 1.200, tá?
Então, vamos lá. 1.200 faz a diferença da média, que é 842,86. Tá aí a diferença. Eleva ao quadrado, vai dar um número bem alto isso. Eleva ao quadrado. E agora multiplico pela frequência. No caso, a frequência aí é 3. Então, vezes 3, eu obtenho 382.646.9388. Então, vou copiar isso. Ó. Então, deu 382.646,9388. Tá? O mesmo resultado que tu está obtendo aí na tua máquina. Vai de novo. Vou zerar a máquina. Vou pegar agora o valor 1.400. É o valor da variável. Vou diminuir da média 842,86. Tá aí a diferença. Vou elevar isso ao quadrado. Tá aí o quadrado. E agora vou multiplicar pela frequência. E a frequência nesse caso é 1, né? Então vai dar ele mesmo. 310.404,9796. Então vou passar isso aqui para minha coluna. 310.404,1796. E aí vou retomar para fazer mais um, aí parte do 1.600 menos a média, 842,86, está aí a diferença, eleva ao quadrado, x ao quadrado, e multiplico pela frequência, que mais uma vez é 1, vezes 1, vai dar ele mesmo, né? 573.260,9796. Então, isso vai dar 573.260,9796. 97,96. Outra coisa aqui, ó. Aqui também é 97, tá? 97,96. E aí falta o último termo ali da tabela, a última linha da tabela. Vou zerar a calculadora. Começa no 1.800. 1.800. Calcula a diferença da média. Menos 842,86. Tá aí a diferença. Eleva ao quadrado. X ao quadrado. E multiplica pela frequência. Né? A frequência é 1. Então, se eu vou multiplicar por 1, vai ficar a mesma coisa. Ou seja, 916.116,9796. Então, colocando isso na tabela, 116,96. Ok? E aí, então, nessa coluna aqui, ó, eu vou colocar o somatório dessa coluna. Então, nesse espaço, eu coloco o somatório dessa coluna, que é justamente o que vai aqui, ó. Aqui é o somatório da coluna. Então, eu vou somar tudo isso. Para ganhar tempo, tá? Tu vai pegar na máquina e vai somar isso aqui, ó. Olha só, tu vai pegar a tua máquina e vai somar esses valores aqui, ó. Tranquilo? Soma com cuidado, para não digitar nenhum erro, nenhuma vírgula fora do lugar, enfim. E aí, eu somando esses valores, eu vou colocar de outra cor aqui, eu vou encontrar, já tenho esse valor pronto aqui, tá? 367.142.8,572, tá? E aí tu pode pausar o vídeo aqui, ó, que já tem o resultado. Pausa o vídeo, faz a tua soma com a tua máquina e confere, tá?
Bom, agora que tu conferiu, né, fechou com o resultado que tu tem, esse valor aqui então, ó, corresponde a esse somatório. E é só substituir. Então aqui eu tenho na fórmula 367 1428 1428 seria o mesmo que 3.671.428,52, aliás, 572, né? 572. E aí, vou fazer essa divisão. Bastante trabalhoso nesse procedimento. Fazendo essa divisão aí, vou fazer contigo aqui, ó. Olha só, vou zerar a máquina. Aí eu tenho 3.671.428,572 divide por 69, tá dando 53.209, arredondar aqui, 11. Então, 53.209, eu arredondei em duas casas, 11. E aí, tá faltando tirar a raiz. Então, vou aproveitar e vou tirar a raiz aqui, ó. Posso tirar a raiz aqui direto, ó, tá? Posso tirar a raiz aqui já, que dá 230,67. Então aqui, desvio padrão, tirando a raiz disso aqui. Aproveitei que já estava no visor. E aí, isso é em reais também, né? Em reais também. 230,67. 230 reais com 67 centavos. Então, uma interpretação rápida aqui, ó, e de forma bastante grosseira do que foi calculado. Isso é a média dos salários dos indivíduos, né, dos funcionários dessa agência, tá? Isso é a média dos salários. Aqui eu tenho 810, que é a mediana, quer dizer, é o salário que fica no meio da distribuição em ordem crescente ou decrescente. Ainda eu teria a moda, que está na outra lâmina, aqui, ó, a moda deu 790, seria o salário mais recebido pelos funcionários, por esses 70 funcionários aqui, ó, o salário que mais acontece, vamos dizer assim, é 790. Tem o maior número de pessoas recebendo 790. Seria mais ou menos essa a interpretação. E por fim, eu tenho o desvio padrão, que é 230 com 67. E o que significa o desvio padrão? O desvio padrão é uma medida de dispersão, e ele justamente representa, né, o afastamento médio, ou ainda o afastamento dos dados em relação à média. Quantos dados estão em torno dessa média de 842? Mais ou menos assim, ó, de uma forma bastante grosseira. 842 a média, aí eu teria 230 a mais, isso ficaria em torno de 1072, né, somando aqui 230. 1072 seria um valor aqui acima da média de 842, e para baixo eu, em vez de somar 230, eu desconto 230, e aí daria isso 612 aqui embaixo. Então dá para dizer que a faixa majoritária de variação de salários é desde 612, isso é uma interpretação bastante grosseira, tá? Então está desde 612 até 1072. Então existe uma parcela muito significativa da população de funcionários que recebem nesse espectro, né, nessa variação aí de 612 a 1072, dentro de uma média salarial de 842, portanto com desvio
padrão de 230,67, ok? Então tá aí, né? Me desculpo pelo tempo do vídeo, ficou um pouco longo, mas é que esse exercício ele é bastante teste, serve como revisão para quem está trabalhando essa parte da estatística, e ele tem essa de certa maneira lerdeza em função de muitos cálculos que são feitos aí para se chegar nesses valores, ok? Espero que tu tenha aproveitado, espero que eu tenha te ajudado de alguma forma. Deixo um forte abraço, bons estudos e até a próxima. E também te peço, caso tenha gostado aí das resoluções que tem aparecido no canal, que tu compartilhe os links na tua linha do tempo do Facebook, para que mais pessoas conheçam o canal e também possam usufruir das resoluções que eu venho postando, ok? Forte abraço e até a próxima!